Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Olha, antes de nós iniciarmos a nossa aula, a prof quer deixar um texto aqui da Bíblia, da Palavra de Deus, para nós meditarmos nesta manhã. O texto que a prof quer deixar para vocês, ele está aqui no livro de Salmos. É o Salmo 117, que diz assim: Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemo-nos. Então, a palavra de Deus diz que este é o dia que o Senhor já fez. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Então, nós devemos nos alegrar no Senhor e exaltar ao Senhor, porque este é o dia que ele fez para mim e para você. Bom? Então, que o nosso dia seja um dia abençoado, que o nosso dia seja um dia vitorioso na presença do Senhor nosso Deus. Amém? Então, eu quero orar com você agora. Você vai fechar o seu olho e a professora vai orar, ok? Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos neste dia, nós bendizemos o teu santo nome. E eu quero agora, Deus, nesta manhã, apresentar esta criança que está ouvindo esta oração diante do teu altar e clamar assim a tua graça. Paizinho, abençoa cada uma dessas crianças. Dá a elas, ó Deus, condições de estudar, desenvolver as suas atividades, debaixo da tua graça. E eu também peço ao Senhor que o Senhor cuide de cada uma delas, ó Pai, livra de todo mal. E que esse dia possa ser um dia abençoado nas nossas vidas, porque assim como diz a tua palavra, esse é o dia que o Senhor já fez e nós nos alegramos no Senhor por isso. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém, crianças? Então, já oramos, já lemos a Bíblia, a palavra de Deus nessa manhã. Então, agora nós vamos começar as nossas atividades de hoje, ok? A nossa primeira aula, ela será de ciências. Ontem, a nossa última aulinha também foi de ciências, e hoje nós iniciaremos com atividade de ciências. Então, você vai pegar o seu livro e vai abrir lá na página 140, tá? A página 140 do seu livro, você vai abrir e nós estaremos, então, estudando a partir desta página, ok? A prof vai colocar aqui também a página 140 do nosso livro. Isso. Aqui, na minha está na 137, né? Então, deixa eu voltar. Aqui é 136. 138. Ó, nós vamos começar aqui, ó. Pontos cardeais, tá vendo? Nós vamos começar bem aqui nessa parte do livro, onde está escrito pontos cardeais, ok? Conseguiram localizar aí no livro de vocês? Ó, aqui, ó, onde a professora está circulando, ó. Pontos cardeais. Aqui está dizendo assim, ó, que as pessoas sempre buscam pontos de referência para delimitar a sua localização na Terra. Lembra que na nossa aulinha de ontem nós estudamos aqui, ó, o mapinha do shopping, a gente estava aqui para a gente chegar na praça de alimentação, como é que a gente se localiza nos espaços, né? Então, nós estaremos continuando com esse assunto. Os pontos cardeais, conhecidos também como pontos referenciais, são uma das várias formas de que utilizamos para nos localizar. Então, nós nos localizamos também através dos pontos cardeais. E aí, aqui continua dizendo assim, ó, há 4 pontos cardeais
E eles são norte, sul, leste e oeste, certo? Com base nessa orientação, no passado, o ser humano obteve grandes conquistas, como a expansão marítima, que possibilitou o estabelecimento de novas rotas comerciais, porque os navios eles navegavam através dos mares. Então, eles conseguiram desenvolver novas rotas nos mares por onde eles viajavam através dessa localização aqui, ó, norte, sul, leste, oeste, através dos pontos cardeais. Atualmente, esses pontos são usados na marcação e no direcionamento do tráfego em rodovias, trilhas, competições esportivas e outras coisas também, e outras formas de localização também. Então, os pontos cardeais, através deles, nós também nos orientamos no espaço, na Terra, onde nós estivermos. Aí, agora, a próxima página do livro de vocês, que é a página 140, né? 139. Ó, nós estávamos nessa aqui, a 138, a professora leu até aqui, e agora nós vamos para a página 139. E aí, aqui na página 139, está dizendo assim, ó, encontrando os pontos cardeais no meio do Sol. Olha só, além da bússola, dos mapas, dos aparelhos GPS e dos aplicativos de localização, o Sol também possibilita a verificação de nosso posicionamento para encontrar os pontos cardeais, baseando-nos neste astro, que é o Sol, né? Devemos analisar o movimento aparente dele. Dele quem? Do Sol. Nós também conseguimos nos localizar através do Sol. É isso que está dizendo aqui o nosso texto. Ó. Aí aqui está dizendo assim, ó. Para se localizar por meio do Sol, basta seguir estes passos. E aí aqui o nosso livro traz esses 4 passos, nos orientando como é que nós podemos fazer para nos orientarmos através do Sol. Primeiro passo, verifique o posicionamento do Sol nascente. Então, o Sol, ele sempre vai nascer, sempre o lado que o Sol nasce, nós chamamos de nascente, ok? Então, você vai verificar. Por quê? O que acontece? O Sol, ele sempre vai nascer do mesmo lado. Não tem esse negócio de um dia o Sol vai nascer de um lado, no outro dia ele vai nascer do outro. Não. O Sol, ele sempre nasce do mesmo lado. Por isso, nós dizemos que é o nascente. A dica número 2. Estenda o braço direito na direção do Sol. Assim, você encontrará o leste. Então, você vai pegar a sua mão direita e vai estender do lado que o Sol nasce. Então, esse lado é o leste, o nascente do Sol. Ele fica do lado leste. A terceira dica é: estenda o braço esquerdo na direção oposta. Dessa forma, você apontará para o oeste, lado do Sol poente. Então, o Sol, ele nasce, a nossa mão direita você direciona para o lado que o Sol nasce, então nós temos o lado leste, o nascente do Sol. A outra mão, ela vai ficar posicionada no sentido oposto, no sentido contrário. Então, nós temos o lado oeste e a posição do Sol poente. Por que poente, professora? Porque o Sol está se pondo, porque o Sol já está, vamos assim dizer, indo embora. Então,
o sol está se pondo, o sol está indo embora, então esse lado nós chamamos de poente. Então, o sol, ele sempre vai nascer no leste, nascente, e vai se pôr no oeste, poente, ok? A quarta dica aqui para nós é: a sua frente estará ao norte e as suas costas estarão voltadas para o sul. Para você entender melhor, olha aqui nesse desenho desse garotinho aqui, ó, tá vendo? Ó, a mão direita dele aqui, ó, pro lado leste, pro nascente do sol. Olha lá o sol lá no cantinho nascendo. Então, ele está nascendo no leste, nascente do sol. A mão esquerda do garoto está aqui, ó. Ele está com os dois braços abertos e a mão esquerda está no sentido oposto da mão direita. Então, nós chamamos esse lado aqui de oeste, onde o sol se põe. Então, o sol nasce no leste e se põe no oeste. À sua frente, então, você terá o norte. E aqui, nas suas costas, você terá o sul. Então, ó, leste, oeste, norte, sul. Parece que é bem difícil, mas depois que você começar a praticar, você vai perceber que nem é tão difícil assim, né? E aí o texto continua dizendo assim, ó: ao longo do ano, é possível notar que devido à movimentação da Terra, ocorre uma variação na direção em que o Sol nasce no horizonte. Portanto, o método de localização descrito anteriormente indica os pontos cardeais em relação ao lugar em que estamos e é mais preciso no início do outono e na primavera. Então, agora aqui, ó, na página 140, continua o textinho aqui, ó, dizendo que, além de auxiliar no deslocamento humano, o conhecimento sobre a localização é importante. Por exemplo, na agricultura e na engenharia para a construção de uma residência, na arquitetura e na engenharia para construir uma casa, para construir uma residência, os profissionais dessas áreas precisam projetar o imóvel, a construção da casa ou de que eles estiverem construindo, de modo que ela tenha cômodos bem iluminados e com temperatura agradável. Quando uma casa está sendo projetada ou um prédio está sendo projetado, eles pensam em todos esses detalhes. O lado que vão ficar as janelas, o lado que vão ficar as portas, o lado que os quartos vão ficar, por exemplo. Normalmente, quando se projeta uma casa, os quartos eles ficam do lado que o sol nasce, fica do lado leste. Por quê? Porque pela manhã o sol ele é um pouco mais fresco. E aí à tarde o sol fica bem quente. Então, quando eles estão projetando, eles estão programando, eles estão elaborando a construção de uma casa, eles pensam em todos esses detalhes. Ai, que lado vai ficar mais o sol? Como que nós podemos organizar a construção para que fique de uma forma bem distribuída, onde o sol não vai pegar diretamente? Esse lado da casa precisa mais de sol, esse outro lado não precisa de tanto sol assim. E assim eles vão organizando a construção. E aí aqui continua dizendo assim, ó, que neste caso o planejamento tem como referência o posicionamento da casa em relação ao movimento aparente do Sol durante o dia. Foi o que a prof acabou de dizer. Eles organizam a construção da casa de acordo com o Sol, né? Porque o Sol, ele nasce no leste, olha aqui nesse desenho, ó. Ele nasce no leste, mas aí ele vai, ó, ficando mais alto, mais alto, mais alto. Quando é por volta do meio-dia, ele fica bem no meio do céu e depois ele, ó, começa a descer, começa a baixar, até ele chegar aqui no oeste e se pôr, ok? Agora,
nós temos aqui na nossa atividade de número 3, está perguntando assim, ó. Na imagem acima, qual a imagem? Essa daqui, ó. Nesse desenho aqui, quais cômodos são bem iluminados no período da manhã? Então, aqui, ó, nós vamos olhar no desenho da casa, né? E aí você vai responder aqui, ó. Quais partes da casa, quais cômodos da casa são mais iluminados, né? São bem iluminados no período da manhã, tá falando, tá? Então, onde o sol de manhã bate, qual parte da casa? Aí você vai colocar aqui, ó. Se são nos quartos, na sala, cozinha, se é na parte lá no pátio. Ó, olha bem, e aí você vai escrever aqui, ó. Se você acha que são nos quartos, aí você vai colocar aqui, os quartos são bem iluminados no período da manhã, né? Então, você vai escrever aqui. A número 4 diz assim, ó. Quais cômodos ficam mais aquecidos no período da tarde? Então, você vai olhar de novo no desenho e você vai escrever aqui, ó, quais os cômodos dessa casa ficam mais aquecidos no período da tarde? Aí, aqui embaixo, nós temos a questão número 5. Aí a questão número 5 está dizendo assim, ó, considerando a árvore que está plantada no quintal desta casa, em qual lado haverá uma grande sombra ao entardecer? Quando ficará tarde? Olha aqui onde que está a árvore plantada. Ao entardecer, o sol vai refletir aqui na terra. A árvore vai fazer sombra. Qual dessa forma, qual lado você acha que haverá uma grande sombra? Ao entardecer, lembre-se, não é pela manhã, tá? É ao entardecer. O sol já vai estar desse lado aqui, ó. Se você acha que é à noite, você vai marcar um xizinho aqui. Se você acha que é à noite, não, à norte, você vai marcar um xizinho aqui. Se você acha que é do lado sul, você vai marcar um xizinho aqui. Se você acha que é do lado leste, você vai marcar um xizinho aqui. Se você acha que é do lado oeste, você vai marcar um xizinho aqui. Para você conseguir essa localização, você olha aqui na página 139, ó. Faz de conta que o garotinho aqui é a casa, ó. Desse lado onde o sol nasce é o leste. Desse lado onde o sol se põe, o oeste. Aqui, desse lado da casa é o norte e desse lado aqui da casa é o sul. Então, você vai olhar para qual desses lados você acha que vai haver uma grande sombra ao entardecer, e aí você vai marcar um xizinho aqui em uma dessas alternativas aqui, ok? Então, a nossa atividade, a nossa aula de ciências eram essas 2 páginas. Agora, você vai abrir o seu livro. Agora, você vai abrir o seu livro na página. Deixa eu ver aqui, que a nossa próxima aulinha será... Tá ouvindo a prof? Não estou ouvindo a minha voz aqui. Então, agora você vai pegar o seu livro de língua portuguesa, vai abrir o seu livro bem no início, lá na página 4 do seu livro de língua portuguesa. E aí, nós vamos fazer essas atividades que tem aqui na página 4 do nosso livro de língua portuguesa, ok? O prof vai pôr aqui, deixa eu mudar a minha página aqui, para a página 4.
Então, aqui, ó. Língua portuguesa, tá vendo aí? Acha no seu livro, volta o livro bem no início, né? Nós estaremos fazendo aqui essa atividade. Então, aqui na página 4, tem uma leiturinha que a prof vai fazer para vocês, que está escrito assim, ó, aqui em cima, ó, querido Brasil. Imagine que uma pessoa não conhece o nosso país e gostaria de saber como ele é. O que você diria? Aí aqui está escrito assim, ó, as coisas do Brasil. Caro amigo, aqui no Brasil existem carros, praças e árvores. Em São Paulo, o ar é muito poluído. A história é assim. Antes deram o nome de Pau-Brasil, Ilha de Vera Cruz, mas a terra era muito grande para ser uma ilha. Então, deram o nome de Terra de Santa Cruz. Mas como era muito grande, tinha uma madeira cor de brasa, que se chamava Pau-Brasil, deram o nome de Brasil, que hoje é um país. Tem grandes bancos, supermercados e lojas. A ave símbolo do Brasil é o sabiá. A maioria das pessoas tem um bicho de estimação, como cachorro e pássaros. Tem casas pobres, classe média e rica. Deu para entender? Tchau! Até outro dia! Ricardo, 9 anos, quarta série. Então, essa foi a história que o Ricardo, de 9 anos, que estuda na quarta série, que tem mais ou menos a idade de vocês, escreveu sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil. Ok? Agora, na página 5, vira o livrinho de vocês aí, ó. Tá escrito aqui, ó, por dentro do texto. Nós vamos fazer, vocês vão fazer essas perguntinhas, vão responder essas perguntinhas aqui, ó. A primeira perguntinha está escrito assim, ó. Ricardo escolheu apresentar ao amigo informações sobre o Brasil. Que informações foram essas? Aí você vai voltar aqui no textinho, vai ler e aí vai ver qual foram as informações que Ricardo escolheu para apresentar para o amigo e aí vai escrever aqui, ó, tá? Agora, a número 2, analise as ideias escritas por Ricardo. Aí você vai observar bem as ideias que Ricardo escreveu e a letra A está perguntando assim, ó. Ele apresentou mais fatos ou mais opiniões pessoais sobre o Brasil? Aí você volta aqui no textinho e lê novamente para você entender. O que será que ele falou o que ele mais falou nesse texto? Será que foram fatos, coisas que de fato acontecem? Ou será que foi mais a opinião dele, a forma com que ele vê o nosso país? E aí você vai fazer a letra B aqui, ó. Marque no texto o que pode ser opinião pessoal e explique por quê. Aí você vai ler o texto de novo e você vai marcar aqui no texto, ó. Pode sublinhar com o seu lápis, riscar embaixo. O que você acha que está escrito aqui no texto que é a opinião pessoal dele, do Ricardo, né? Você vai olhar e vai marcar com seu lápis o que você acha que é a opinião pessoal, é o que ele acha. A opinião pessoal é o que a gente acha. E aí você vai escrever aqui por que você acha isso. Por que será que o Ricardo pensou dessa forma? Por que será que o Ricardo tem essa opinião a respeito do nosso país? Você vai colocar a sua opinião aqui, tá bom? A número 3.
Por que o remetente resolveu escrever esse texto? O que é o remetente? Quem escreveu o texto. Quem escreveu o texto? Como é o nome do garoto? Ricardo, né? Então, por que que ele resolveu escrever esse texto? Você acha que é a letra A, para divulgar dados científicos sobre o Brasil? Se for isso, você faz um xizinho aqui na letra A. Se você acha que foi a letra B, por que divulgar as belezas naturais brasileiras faz crescer o turismo? Será que foi por isso que ele escreveu isso sobre o nosso país? Se você achar que sim, faz um xizinho em cima da letra B. Agora, letra C, para explicar ao seu amigo como é o Brasil. Ele escreveu aquele texto para explicar para o amigo como é o Brasil? Se você acha que é essa a resposta, você faz um xizinho aqui em cima da letra C. E a letra D, está escrito assim, porque quis contar uma história sobre o descobrimento do país. Então, será que ele escreveu esse textinho para contar uma história sobre o descobrimento do país? Se você acha que é essa a resposta, você marca um xizinho aqui na letra D, ok? E a número 4. Quando o Ricardo... A número 4. Quando o Ricardo conta que no Brasil tem casas pobres, classe média e rica, o que ele quer dizer? O que será que Ricardo quer dizer quando ele fala que no Brasil tem casas pobres, casas classe média, casas da classe rica? O que será que o Ricardo quis dizer com isso? Você vai pensar um pouquinho e aí você vai anotar a sua resposta nessa linha pontilhada que tem ali embaixo, ok? Você vai pensar bem o que você vai escrever e aí você vai escrever nessas linhas pontilhadas que tem aqui embaixo, ok? Na página 6, segue as nossas atividades na página 6 do nosso livro. Na página 6, tá escrito assim, ó, nessa atividade, a número 5 aqui, ó. A carta é um texto que geralmente reconhecemos rapidamente, não é? Complete os espaços abaixo com os nomes de cada parte desse texto. Quando você pega uma carta, quem já leu carta aqui sabe, quando a gente pega uma carta, a gente já reconhece logo que é uma carta. E aí, aqui do lado, ó, tem a carta que ele escreveu, né? E aí, nessa parte aqui em cima, onde ele escreveu assim, ó, caro amigo, olha a flechinha aqui, ó. O que será quando aqui no primeiro, ó, tem essa flechinha aqui, que o Ricardo escreveu, caro amigo. Aí tá falando aqui, ó, que é para nós completarmos os espaços abaixo com o nome de cada parte do texto. Você acha que isso aqui é uma mensagem? Esse caro amigo está querendo dizer uma mensagem? Ou será que é uma forma dele se referir ao amigo, uma forma vocabulária dele se referir ao amigo? Aí você vai escrever aqui, ó, nessa parte aqui. Se você acha que já é a mensagem, ou se é só a forma dele se referir ao amigo, é o vocabulário dele, então você vai escrever aqui, ó, mensagem, ou você vai escrever vocabulário, a forma com que ele se referiu ao amigo. Aí, aqui embaixo, ó, desde aqui da primeira linha, onde está escrito, aqui no Brasil existem carros, praças e árvores. Até aqui, ó, nesse pontinho de interrogação, onde ele escreveu, deu para entender? Toda essa parte do texto foi a mensagem que ele passou para o amigo dele sobre o nosso país? O que você acha? Então, você vai escrever aqui, ó, se você achar que sim, que essa foi a mensagem, que ele, toda essa parte aqui, ó, foi a mensagem que ele escreveu, que ele passou para o amigo, então você vai escrever aqui dentro, mensagem, porque na verdade foi essa parte aqui, ó,
da carta dele foi a mensagem que ele escreveu comigo. Então, aqui dentro você vai escrever mensagem, ok? E aí, nessa última frase aqui, ele escreveu: tchau, até outro dia. O que é isso? É uma despedida. Então, ele se despediu do amigo dele. Então, você vai escrever aqui dentro, despedida, ok? E aqui embaixo, o que está escrito? Ricardo, ó, está escrito o nome dele. Então, aqui ele colocou a assinatura dele, né? Então, você vai escrever aqui, ó, a assinatura, ok? Então, o primeiro vai ficar aqui, ó, o vocabulário, o vocativo, a forma com que ele se dirigiu ao amigo, caro amigo, o vocabulário dele. Aqui, toda essa parte aqui, mensagem. E aqui embaixo, despedida, tchau, né? E aqui, Ricardo, é a assinatura dele, viu? Tranquilo para fazer essa atividade aqui, né? E aí, vocês vão fazer a página 7 também. Tem uma atividadezinha aqui, ó. Estudo da língua. Escreva os nomes dos suportes de língua abaixo e faça um X naqueles em que a carta de Ricardo poderia ser apresentada. O que é esse suporte de leitura que nós temos aqui? Isso é um jornal. A carta dele poderia ser apresentada em um jornal? Se você achar que sim, você vai fazer o X aqui, e aqui embaixo do jornal você vai escrever. O que é isso aqui? Ó? É um jornal. Então, aqui você vai escrever jornal. Aqui, você acha que a carta dele dava para colocar no gibi? Acho que não, né? Mas aí aqui embaixo você vai escrever o nome, ó, gibi. Ok? Porque o nome desse livrinho aqui é o gibi. Então, você vai colocar o nome aqui. Isso aqui, o nome disso aqui, quem sabe? Essas placas bem grandes que a gente vê nas ruas, fazendo propaganda de lojas, né? Isso se chama outdoor. Outdoor, né? Você acha que a carta de Ricardo dava para colocar aqui no outdoor? Acho que não, né? Não, a carta dele não dava para pôr no outdoor. Você vai só escrever, então, aqui embaixo do outdoor, você vai escrever o nome dele, outdoor. Ok? Aqui, ó, isso aqui são panfletos, também são usados para fazer propagandas, anúncios. Então, você acha que a carta de Ricardo dava para colocar num panfleto? Acho que não, né? Porque a carta dele não era uma propaganda e nem um anúncio. Você só vai escrever aqui embaixo, ó. Panfleto. E aí, o último aqui, ó. Você acha que a carta dele dava para publicar numa revista, para colocar numa revista onde as pessoas leem as reportagens? Sim, né? Então, você vai marcar um xizinho aqui e vai escrever aqui embaixo, numa revista. Então, a carta de Ricardo, ela poderia ser publicada num jornal e numa revista, ok? Então, aqui você vai escrever, ó, jornal, gibi, outdoor, panfleto e revista. Legal, né? Agora, a número 8, ó. Ricardo apresenta características de alguns elementos do Brasil para descrever o seu país. Quais são eles? Aí ele fala aqui, ó, o ar de São Paulo é o quê? Se você não estiver lembrando, volta lá na carta dele, ó. Aqui nessa página aqui nós temos a carta dele. O que ele fala do ar de São Paulo? Era o quê? Muito poluído, né? Então, você vai escrever aqui, ó, que ele fala que o ar de São Paulo era muito poluído, na letra A. A letra B, a madeira que eles encontraram aqui no Brasil. Qual era a cor que a madeira tinha? Volta no textinho aqui, ó, e lê, ó.
ele fala que a madeira tinha cor de brasa. Então, você vai escrever aqui, ó, a madeira, então, né? Cor de brasa. A letra C, as casas. O que ele falou das casas? Olha lá no textinho que ele fala das casas pobres, classe média e classe rica, né? Classe média e rica, ok? Só isso que é para escrever nessa atividade. Aí a número 9, tá escrito assim, ó, no trecho abaixo, o termo que está em destaque se refere a quais palavras? O que é destaque? Esse texto que está aqui, ó. Dentro desse espaço aqui, ó, tá escrito assim, ó. A terra era muito grande. Tem grandes bancos, supermercados e lojas. E aí? Qual trecho desses trechos aqui? Qual desses dois trechos aqui que está em destaque se refere às quais palavras? E aí, o que você acha? Terra, bancos, supermercados e lojas. Então, ele fala que aqui no Brasil tem essas coisas que ele fala aqui, ó. Tem terra, bancos, tem supermercados e tem lojas. Então, no trecho aqui, ó, né? Nós vamos destacar essas palavras, vamos copiar essas palavras aqui, ó. Terra, bancos, supermercados e loja, que é o que ele fala lá no textinho dele. Tá bom? Agora, a última atividade aqui de língua portuguesa, ó. Complete as frases com características de acordo com o lugar onde você vive. Agora, não é mais lá onde Ricardo escreveu, de São Paulo. É aqui onde você vive. E aí, o que você acha? Como que é o ar aqui onde nós vivemos? Aqui em Vilhena, como que é o nosso ar? Você vai escrever o que você acha aqui, ó. A letra B, a terra. Como é a nossa terra aqui? O que você acha? Escreve aqui a sua opinião. A madeira. Como é a madeira aqui? Você vai escrever aqui também a sua opinião. Pode pedir ajuda dos seus pais, que eles vão te auxiliar aqui para você escrever um pouquinho sobre a nossa terra. Está perguntando sobre as casas, como são as casas. Aí você vai escrever aqui, como são as casas aqui na nossa cidade. E aqui, os bancos, os supermercados e as lojas. O que você acha? Então, você vai escrever a sua opinião aqui, ok? Nessa parte aqui de bancos, supermercados e lojas. Daqui da nossa cidade, tá bom? Não é de outra cidade, igual, por exemplo, ele falou lá de São Paulo. Essa atividade é para você falar aqui, do lugar onde nós vivemos, ok? Agora que você terminou as suas atividades de língua portuguesa, você vai abrir o seu livro lá na página 68, que nós vamos fazer uma atividade de história, na página 68, ok? A prof vai colocar aqui o nosso livro na página 68. Deixa eu mudar aqui, que a página minha aqui está em outra página. Página 68. Ok, aqui, ó, história, tá vendo? Aqui, nessa página, nós vamos começar a estudar história. E nós vamos estudar sobre as cidades ao longo do tempo. Então, ó, na antiguidade, olha como eram as cidades no tempo bem passado, bem antigo. Na Idade Média, olha só como que eram as cidades. Já mudou um pouquinho. E aqui, atualmente, olha como são as cidades agora, atualmente. As coisas mudaram um pouco, né?
Aqui na página 68, começa a nossa leitura, ó. A vida nas primeiras cidades. Você já se perguntou como eram as cidades antigamente? As cidades existentes hoje têm algo de semelhante com elas? Ó, essas são as cidades de hoje e essas são as cidades bem antigas. Você acha que tem alguma semelhança? Ou será que tudo era bem diferente? Para entender como os povos antigos viviam e se organizavam, faremos uma viagem ao passado. Antes disso, no entanto, vemos como o tempo é organizado e os elementos que nos ajudam a conhecer a história dessas pessoas e desses grupos. Então, nós vamos estudar um pouquinho para nós entendermos. Aqui está dizendo assim, ó, contando o tempo. A forma como a sociedade conta o tempo varia de acordo com a sua cultura. Na maior parte delas, o fator religioso influencia nessa organização, especialmente dos calendários, principal marcador do tempo. Então, nós temos algumas formas de marcar o tempo. E uma das formas que nós temos de marcar o tempo, a passagem do tempo, é através do calendário, né? Então, através do calendário, nós conseguimos organizar e perceber como é que o tempo passa, como é que os dias passam. Se você pegar um calendário, você vai olhar aqui, ó, tem até um desenho de um calendário, você vai olhar aqui para cada dia da semana, cada dia do mês, está distribuído bem certinho aqui no calendário, né? Então, o nosso tempo, ele é dividido, ele é organizado através do calendário. Então, aí no calendário nós temos os meses, nós temos os dias e nós temos os dias da semana no calendário. Então, quando você pega um calendário, você vai saber certinho qual mês que nós estamos, qual o dia do mês que nós estamos e qual o dia da semana que nós estamos. Então, o calendário é uma ótima dica para você pegar e estudar o calendário, para você entender direitinho como é que funciona, né? Como é que lá no calendário estão distribuídos os meses, como é que estão distribuídos os dias, como estão organizados os dias da semana no calendário. Então, você pegue um calendário e estude o calendário, leia o calendário, marca lá no calendário o dia do seu aniversário, marca datas importantes para você, que aí você vai aprendendo a forma que o calendário está organizado, você vai aprendendo a observar algumas datas no calendário, ok? Na página 69, está dizendo aqui, ó, o cristianismo influenciou a história de muitos países no mundo. Por isso, o calendário cristão gregoriano é bastante utilizado, inclusive no Brasil. De acordo com esse calendário, contamos o tempo a partir de um marco histórico religioso, o nascimento de Cristo. Por isso, nós dizemos calendário cristão, porque esse calendário, nós contamos o tempo a partir de um marco histórico, que foi o marco histórico religioso, foi quando Jesus nasceu. Esse foi o marco histórico na nossa história. Então, nós organizamos o nosso calendário a partir dessa data tão importante, desse acontecimento tão importante que foi o nascimento de Cristo. E nós usamos essas duas siglas aqui, ó. AC quer dizer tudo que aconteceu antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo. E o DC, professora, o que significa? O DC é tudo o que aconteceu, as datas que vieram depois do nascimento de Cristo. Então, aqui, ó, tá vendo o número 1 aqui, ó, esse azulzinho? Aqui foi o nascimento de Cristo. E aí, aqui, ó, 2. Ele tá para o lado esquerdo ou para o lado direito?
Está para o lado esquerdo, esse 2 que eu estou mostrando aqui, ó. Então, aqui quer dizer o ano 2 antes de Cristo. O ano 3 antes de Cristo. Aqui, 1000, está do lado esquerdo. Então, é antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo. Ano 5000, está do lado de cá, ó, do lado esquerdo. Então, é antes do nascimento de Cristo. E aí, todas as datas que estão aqui, ó, depois do lado direito do nascimento de Cristo, então aqui é depois de Cristo, depois que Cristo nasceu, né, ó. Ano 2 depois de Cristo, ano 3 depois de Cristo, ano 1000 depois de Cristo, ano 2018 depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo. Então nós temos esse marco na nossa história, que foi um grande acontecimento. Foi quando nasceu o Senhor Jesus, quando nasceu o nosso Salvador, tá bom? Então, aqui embaixo, tá dizendo assim, ó, as unidades usadas para marcar os acontecimentos no tempo se divide em calendário anual, em meses e dias. Outras convenções, décadas, séculos e milênios. Então, o nosso calendário, ele é anual, ele é baseado em meses e dias, né? Se você pegar o calendário, você vai olhar que no calendário ele tem meses e tem dias. E aí já tem uma atividadezinha para a gente fazer aqui, ó. A número 1 tá dizendo assim, ó. Quantos dias tem cada mês? Aí você vai precisar de um calendário para você fazer essa atividade. Você vai olhar aqui, ó. O que está escrito aqui? Janeiro. Você vai pegar o calendário, vai olhar no mês de janeiro e vai contar todos os dias que tem lá. São 30 dias? Então você vai escrever aqui, ó, o número 30 dias. Não, professora, são 31 dias. Então você vai escrever 31 dias. Mês de fevereiro. Quantos dias tem o mês de fevereiro? Você vai escrever aqui também. Ah, professora, o mês de fevereiro, ele tem 28 dias. Então, vai escrever aqui, ó, 28 dias, ok? Aí, você vai fazer dessa mesma forma, aqui, ó, para cada dia do ano, você vai escrever. Vai contar, olhar no calendário e vai escrever aqui, ó. Se é 30 dias, você vai colocar 30. Se é 31, 31 dias. Se é 28 dias, você vai escrever 28 dias também, ok? A letra B, ó. No ano, nós temos quantos dias? Se dentro de um mês nós temos 30 ou 31 dias, quantos dias nós temos ao longo de um ano? Coloca aqui, ó. Quantos dias nós temos ao longo do ano? Conta no seu calendário aí que você vai descobrir direitinho, ok? E aí, aqui diz assim, ó, já nos anos bissextos, nós temos, aí vai dar uma diferença de dias aqui. O que é o ano bissexto, professora? Ano bissexto é assim, ó, a cada 4 anos, o nosso mês de fevereiro, ele vai ter 29 dias. Então, quando for o ano bissexto, nós vamos ter um dia a mais. Aqui, então, aqui, ó, no ano bissexto, se no ano, aqui no ano, nós temos, no ano normal aqui, ó, você vai colocar, você vai contar lá, vai dar 365 dias no calendário. Então, você vai marcar aqui, ó, 365 dias. Se for o ano bissexto, aí é um dia a mais. Depois do 365 dias, vem o quê? 366 dias. Então, o ano bissexto, ele vai ter um dia a mais. Mas isso não é todo ano, tá? A cada 4 anos, nós vamos ter um dia a mais, ok? Agora, a letra C. De acordo com as convenções. Então, vamos lá. Uma década quer dizer quantos anos? Um ano? 10 anos. Uma década. 10 anos, isso mesmo. Um século são 100 anos. Uma década são 10 anos. Um século,
100 anos? 1 milênio. E aí? O que vocês acham? 1 milênio. São quantos? Assim você vai preenchendo um por um, ok? Aqui, ó, nesse aqui, ó, um século é igual a 100 anos ou 10 décadas. Então, ó, uma década, 10 anos. Um século, 100 anos ou 10 décadas, né? E aí, um milênio são 10 séculos ou 100 décadas ou 1000 anos. Ó, um milênio quer dizer 1000 anos. Então, aqui você vai colocar um milênio é a mesma coisa que 10 séculos, ou então 100 décadas, ou então 1000 anos dividido em dias, ele vai dar 1000 anos. Dividido em anos, ele vai dar 1000 anos. Ok? Então, essa foi a nossa atividade de hoje, de história, tá? Vocês vão fazer a atividade e aí depois a mamãe vai mandar para a professora, tá bom? Por hoje, essas foram as nossas atividades. Fiquem com Jesus, façam a atividade, façam com bastante capricho, com bastante carinho, tá bom? E aí depois a prof vai corrigir quando a mamãe mandar para a prof, tá? Ó, beijo no coração de vocês, tá? Ó, um beijo para vocês. Fiquem com Jesus e se cuidem, tá bom? Tchauzinho, crianças.